Olá, querido jovem, pronto para mais um estudo da lição. No tempo do fim, Satanás continuará querendo enganar e seduzir as nações como fez desde o princípio, como está falando aqui em Mateus capítulo 24, versos 23 e 24. Então, se alguém vos disser, eis-lo ali o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os eleitos. Mas aí eu pergunto para você, como não ser enganado? Como o próprio João 8,32 fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em Isaías capítulo 8, versos 18 e 20 fala o seguinte: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhas, que childreiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos, se consultarão os mortos? À lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Você e eu, para não sermos enganados, precisamos entender as Escrituras e como fazer isso? Lendo ela, pedindo iluminação do Espírito Santo, estudar os profetas do Antigo Testamento, os 5 primeiros livros, toda a Bíblia, porque assim de fato jamais seremos enganados. Se as pessoas falarem algo que contradiz a Bíblia, nós não seremos enganados, porque nós já sabemos o que está falando a Bíblia. E como estudamos anteriormente, entre Deus e os homens, que possamos sempre escolher Deus. Aqui a lição traz algumas passagens bíblicas para nós lermos e logo após fala o seguinte: qual é a relação das passagens com os textos-chave 1 Samuel 28 da lição desta semana? Querido, querida, todas essas passagens nos demonstram como Satanás engana aqueles que se desviam dos caminhos de Deus e já nos alerta de como não ser enganado. A própria Bíblia já fala, claro, os mortos não sabem de coisa alguma, não é para consultar os adivinhos, os médios, necromantes. Então, que eu e você possamos decidir obedecer a Deus e assim nós não seremos enganados. Mesmo biblicamente, seguros sobre condições dos mortos, às vezes nos pegamos em contradição. Que tipo de situação pode explicar isso? Sim, infelizmente, muitas vezes nós nos contradizemos, apesar de as Escrituras ser bem claras sobre o estado dos mortos. Muitas vezes falamos assim: ó, querido, querida, seu ente querido está lá no céu com Jesus, ou fulano de fato não morreu, virou estrelinha. Essas frases geralmente não são ditas com más intenções, e sim na intenção de consolar a pessoa que está machucada, está ferida. Mas vamos sempre lembrar de algo. O consolo, o melhor consolo de todos, sempre é a verdade. Nós precisamos falar de modo, sim, sutil, de modo delicado, mas a verdade. Esses dias mesmo, eu estava em uma sala e tinha algumas crianças tristes refletindo sobre a questão da perca dos familiares, e uma outra pessoa que estava ao meu lado, querendo ali consolar, falou assim: olha, virou estrelinha. Aí o meu amor, eu fui explicar toda a questão. Quando a gente dorme, quando a gente morre, a gente dorme. Aí eu falei para ele sobre o sono, que é algo que realmente as crianças entendem, né? Eu falei, quando você dorme, você lembra de alguma coisa? Você está descansando? E ali eles falaram, sim, quando eu estou dormindo, eu estou descansando. E aí eu expliquei, a morte é como esse sono. Aquela pessoa, aquele ente querido que você perdeu está dormindo ali no Senhor, está descansando. E se ele sim estava pertinho de Jesus sempre, ele vai acordar quando Jesus voltar. E assim, se você também ficar do ladinho do Senhor,
você irá ver essa pessoa querida que você perdeu e juntos vocês poderão morar com Deus para todos sempre. E as crianças ficaram consoladas. Eu e você precisamos sempre lembrar de João 8,32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E assim poderemos não ser enganados e também consolar aquelas pessoas que estão feridas, apresentando a palavra de Deus, mas sem nenhum tipo de engano, porque o pai da mentira é Satanás e Jesus, Deus sempre amaram a verdade, que eu e você também possamos amar a verdade. Vamos orar? Querido Deus, querido Jesus, obrigada porque o Senhor nos liberta de todo engano através de sua palavra. Vocês inspiraram pessoas para falar para nós, que possamos ler as suas verdades, a sua palavra e espalharmos para o máximo de pessoas possíveis. Esteja conosco durante toda a nossa vida, durante toda a nossa jornada aqui na Terra, para de fato amarmos a verdade, sermos libertos por ela. Esteja conosco durante todo esse dia. Pedimos isso e desde já agradecemos na certeza que vocês ouviram a nossa oração. Amém! Que o Senhor possa lhe dar um dia abençoado na companhia dele. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.